Olá, tudo bem? Aqui está tudo bem. Vamos dar continuidade com a resolução do exame de 2022 de Matemática, 10ª classe. Peço para que subscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações, compartilhe este vídeo com amigos e colegas para que eles também aproveitem este conhecimento que nós transmitimos através desta plataforma. E não se esqueça de deixar os seus comentários para que nós possamos ter relevância aqui no YouTube. E através desses comentários nós vamos compreender se realmente estes conteúdos estão a ser úteis ou não. E, sem mais delongas, nós vamos à resolução do exame. Dos 120 funcionários de uma repartição pública, 60 lê a revista A, 80 lê a revista B. E todos os funcionários lêem pelo menos uma delas. A linha A representa os dados num diagrama de Venn. Tudo bem. Então eu tentei aqui extrair os dados, não é, daquilo que é a pergunta. Então, no total são 120. Os que leem a revista A são 60, a revista B são 80. Mas aqui nós não sabemos quantos é que leem ambas revistas. Então, sendo que não sabemos, nós vamos colocar uma letra qualquer. Pode ser X, pode ser Y, pode ser M. Então, vamos representar os dados no diagrama de Venn na linha A. Os que leem a revista A, não é? Os que leem a revista B. Sendo que nós não conhecemos os que leem ambas revistas, então aqui na interseção, esses aqui leem a revista B e ao mesmo tempo a revista A. Colocamos X porque nós não conhecemos. E aqui temos X, aliás, temos 60 menos o X, porque esse menos X aqui, nós estamos a retirar esses aqui que lêem ambas revistas, para aqui poder ficar somente os que lêem a revista A. E fazemos o mesmo cá. 80 menos X, estamos a retirar esses aqui que lêem ambas revistas, para poderem ficar somente os que lêem a revista B. Então, no total são 120. Aqui já representamos os dados no diagrama de Venn. E agora vamos para a linha B. Determine o número de funcionários que lêem as duas revistas. Good question. Então aqui, esta questão, não é? Procura saber quantos funcionários lêem ambas revistas. Querem saber da interseção. Então, vamos somar esses todos e vamos igualar ao total. 60 menos x mais o x, mais 80 menos o x igual a 120. Isto aqui é equivalente a dizer 140 menos x igual a 120. 60 mais 80, 140. Aqui nós estamos perante a soma de dois números simétricos, não é? Porque mesmo valor absoluto, mas com sinais contrários. Quando nós temos dois números simétricos, temos que saber que sempre a sua soma dá zero. São números com o mesmo valor absoluto, mas com sinais contrários. Sempre a sua soma dá zero. Isto é o mesmo que dizer menos 2 mais 2 dá zero. Mais 2 menos 2 dá zero. Menos 1 mais 1 dá zero. Então, sempre a soma de dois números simétricos dá zero. Pegou a dica aí, amigo? Então, 140 menos x vai ter que ser igual a 120. Nosso objetivo é obter o valor de x. Passamos o 140 para outro membro, vai mudar de sinal. Isto aqui que vai dizer menos x é igual. Agora aqui, para termos o resultado, temos que saber qual é o número maior. É 140. Qual é o sinal? É negativo. Então, o nosso resultado será negativo. Depois subtraímos. 140 menos 120 dá 20. Multiplicamos por menos 1 porque nós queremos um x positivo. Então, multiplicando por menos 1 vai dar x igual a 20. Algumas pessoas podem se perguntar, mas como é que nós chegamos aqui? Quando você tem menos x igual a menos 20, quando você multiplica isto por menos 1, vais obter o seguinte. Menos o x, não é? Vezes o menos 1 igual a menos 20, que multiplica menos 1. Este menos 1 aqui está a multiplicar o primeiro membro assim como o segundo. Então, menos vezes menos vai dar mais. Então, x vezes 1 vai dar x igual. Menos vezes menos vai dar mais.
20 vezes 1 vai dar 20. E dizer mais x, não é? É equivalente a dizer x. Isto aqui é igual a dizer mais 20, é o mesmo que termos 20. É por isso que nós temos essa igualdade desse jeito aqui. E depois disso nós vamos colocar já os nossos dados de forma um bocadinho assim organizada. Então quando nós voltamos para aqui, não é? O x nos deu quanto? Deu 20. Então colocamos 20 aqui na interseção. Significa que os que lêem ambas revistas, os funcionários, são 20. E os que lêem somente revista A são 40. Provamos de 60 menos 20 vai dar 40. 80 menos 20, 60. Os que lêem somente a revista A são 40. Os que lêem somente a revista B são 60. Os que lêem ambas revistas são 20. Então, resposta: o número de funcionários que lêem as duas revistas é 20. Então, já respondemos a linha B. Agora vamos para a linha C. A linha C, o que é que quer? Quantos funcionários lê somente a revista B? Então, nós queremos saber quantos é que lê somente a revista B. Os que lê somente a revista B são 60. Vamos responder. Os funcionários que lê somente a revista B são 60. Muito simples. Agora vamos para D. Quantos funcionários lê apenas a revista A? Agora temos aqui 40. Resposta: os funcionários que lê apenas a revista A são 40. Número 5. Seja dada a função f de x igual a logaritmo de x na base 5. Linha A. Represente graficamente a função f de x. Então, temos que representar graficamente esta função aqui. Quando nós temos uma função logarítmica, não é? Que nesta aqui, que é o logaritmo de x na base 5, nos pedem para representarmos graficamente, nós temos que lembrar que a inversa de uma função logarítmica é uma função exponencial. Então, nós vamos primeiro, tendo em conta que nosso logaritmando x, nossa base 5, vamos criar uma tabela de valores usando a função y igual a 5 elevado a x. Então, a tabela de valores, não é? A tabela de valores está aqui. Então, vamos substituir onde temos x por todos esses valores aqui. Eu comecei por menos 3, terminei no 3. Então, aqui quando nós substituímos por esses valores negativos, nós temos que lembrar uma coisa, que é a questão da inversão de uma potência. Quando nós temos 5 elevado a menos 3 invertendo, ficamos com 1 sobre 5 elevado a 3. Isto aqui é igual a 1 sobre 5 vezes 5 vezes 1, o 5. Isto é igual a 1 sobre 5 vezes 5, 25, vezes 1, 5. Então, isto aqui é igual a 1 sobre 125. O mesmo que foi o que fizemos aqui com esses dois números, fizemos a inversão. Então, quando nós invertemos, o expoente vai mudar de sinal, fica positivo. Então, 5 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 5 elevado a 2. Isto aqui é igual a 1 sobre 25. Então, aqui, substituindo por menos 1, ficamos com 1 sobre 5. Quando o expoente é 1, podemos colocar assim como não. Então, por isso que ficamos com 1 sobre 5 aqui. Substituímos por 0. Então, 5 elevado a 0 dá 1. Substituindo por 1 elevado a 5 elevado a 1 dá 5. 5 elevado a 2, 25. 5 elevado a 3, 125. Então, agora, uma vez que nós já criamos essa tabela de valores usando esta função, então vamos agora fazer uma inversão. Os valores de x vão passar para y e os valores de y vão passar para x. Então, é isto que temos aqui.
Esses aqui são os valores que eram de y e esses aqui são os valores que eram de x. Depois aqui mudamos, colocamos y igual a logaritmo de x na base 5. Então, é através dessa tabela em que nós vamos representar graficamente esta nossa função aqui. Então agora vamos ao sistema cartesiano ortogonal usando esta tabela para representarmos a nossa função. Então hoje aqui que já havia representado, não é, a nossa função é esta aqui. Então, o que é que foi feito aqui? Nós temos aí o valor de x que é 1 sobre 125, que é 0,008. Temos 1 sobre 25, que é 0,04. 1 sobre 5 é 0,2. Então, este número aqui estará mais próximo do zero, não é? Em detrimento aos restantes, em detrimento aos outros números. Então, quando x for 1 sobre 125, não é? Estará mais próximo de zero. O valor de y é menos 3. E 1 sobre 25 é 0,04. Então, esse aqui estará um bocadinho distante deste número. Então, quando x for 1 sobre 25, o valor de y é menos 2. Quando x for 1 sobre 5, que é 0,2, o valor de y é menos 1. Quando x for 1, o valor de y é 0. Quando x é 1, o valor de y é 0. Quando x é 5, o valor de y é 1. Quando x for 25, o valor de y é 2. Então, tendo em conta esses pontos aqui, nós depois fazemos a união. Então, a união desses pontos resultou nesta função que nós estamos a ver aqui, que é a função f de x igual a logaritmo de x na base 5. Então, aqui a linha A termina. Agora vamos para a linha B. Qual é o contradomínio da função? Então, nós temos que lembrar que para poder estudar o contradomínio de uma função, precisamos prestar muita atenção no eixo y, não é? O estudo do contradomínio numa função é feito no eixo y. Então, aqui nós vamos a ver, se tivéssemos, por exemplo, o menos 4 aqui no eixo y, então nosso valor de y, o valor de x seria 1 sobre 625. Então, este número aqui estaria mais próximo de zero, não é? Em relação a 1 sobre 125. Então, este número aqui, este valor de x que é 0,016, estaria mais próximo de zero ainda em relação a este número. E se tivéssemos, por exemplo, aqui o menos 5, nos daria 1 sobre 3.125. 3.125 seria um número que estaria mais próximo ainda em relação a esse aqui que tivemos anteriormente. Então, essas correspondências iam ocorrer com diversos números aqui negativos. Isso fazendo-nos perceber que esta função no eixo y existe desde menos infinito, não é? Então, sendo que existe desde menos infinito, isso faz-nos perceber que a função existe em todos os números negativos. Então, na parte positiva, quando x for 1, o valor de y é 0. Quando x é 5, o valor de y é 1. Quando x for 25, o valor de y é 2. Quando x for 125, o valor de y é 3. Então, essas correspondências nós percebemos que iam ocorrer com todos os números positivos no eixo y. Fato que permite-nos perceber que todos os números positivos do y pertencem ao contradomínio. Então, um gráfico em que os números negativos, não é? Numa função em que os números negativos e positivos do eixo y têm uma correspondência com o valor de x, então este gráfico aí faz-nos perceber que o seu contradomínio são todos os números reais, não é? Porque as correspondências vão ocorrer com todos os números negativos no eixo y e também com os números positivos. Então, um gráfico com essas características, nós dissemos que o seu contradomínio
são todos os números reais. Então, como é que isso vai ficar? Nós vamos dizer, não é, que é a linha B, o contradomínio de f, neste caso que é f de x, y vai pertencer a R. Y porque o contradomínio, o seu estudo é feito no eixo Y. E depois agora vamos para outra linha, que é a linha C. Tudo bem. A linha C nos pedem para estudar a variação do sinal no intervalo de 0 a 1. Então eles já nos deram um intervalo. Então nós temos que saber o que acontece, não é, no intervalo de 0 a 1. Uma coisa muito importante, quando nos pedem estudar o sinal de uma função, temos que saber que o estudo é feito usando os valores do eixo x. E também a função é positiva quando estiver acima do eixo x, é negativa quando estiver abaixo do eixo x. Então, esses valores, o intervalo que nos deram é de 0 a 1. Então, se vamos a ver, esta parte aqui está abaixo do eixo x, sendo que está abaixo do eixo x, então a função está na parte negativa. Então, nós vamos dizer, esta aqui é a linha C, colocamos o x, então aqui o intervalo que nos deram é o intervalo aberto de 0 a 1, e aqui colocamos a função, que é o f de x. Então, no intervalo de 0 a 1, a função encontra-se abaixo do eixo x. Então, sendo que encontra-se abaixo do eixo x, a função está na parte negativa. Então, esta aqui é a resposta da linha C. Questão número 6. Considera o gráfico da função g de x. Esta função aqui. A linha A. Quais são os zeros da função? Zeros da função é onde o gráfico interseta o eixo das abscissas, ou simplesmente eixo x. Então, este gráfico aqui interseta o eixo x quando x for 1 e quando x for 5. Então, esses dois números aqui constituem os nossos zeros da função. Então, vamos ter aqui, ok, os nossos zeros quando x for 1, não é? E quando x for 5. Então, esses números aqui constituem os nossos zeros da função, porque é onde o gráfico interseta o eixo das abscissas, ou simplesmente eixo x. A linha B. Para que valores de x, g de x é menor ou igual a 0? Então, essa desigualdade aqui pede-nos a parte em que a função é negativa. Tudo bem. Para estudarmos o sinal da função, temos que ter alguns aspectos muito importantes, não é, em mente. Quando a função estiver acima do eixo x, está na parte positiva. Quando estiver abaixo do eixo x, está na parte negativa. Então, os valores que vão nos ajudar a estudar o sinal da nossa função são os valores de dx. Então, aqui se vamos a ver, esta parte aqui de menos infinito até 1 encontra-se abaixo do eixo x. Então, significa que de menos infinito até 1 a função está na parte negativa. Então, agora queremos estudar esta parte aqui. Os valores que vão nos ajudar a estudar esta parte são esses dois. Então, no intervalo de 1, não é, a 5, a função encontra-se acima do eixo x. Então, nesta parte aqui a função é positiva. Já de 5 até mais infinito, vamos ver, essa parte está abaixo do eixo x. Então, de 5 até mais infinito, a função está na parte negativa. Então, vamos ver isso e depois vamos extrair a nossa solução. Então, aqui eu fiz o estudo do sinal, não é? Então, colocamos o x primeiro, depois g de x. Então, no intervalo de menos infinito até 1, a função encontra-se abaixo do eixo x. Então, quando encontra-se abaixo do eixo x, significa que está na parte negativa. Então, agora vamos procurar saber, nesse intervalo aqui, não é? Esta parte aqui, queremos saber se a função encontra-se abaixo ou acima do x. Claramente, encontra-se acima do x. Então, está na parte positiva. Então, no intervalo aberto de 1 até 5,
Estamos a estudar esta parte, então usamos esses valores. A função encontra-se acima do x, então está na parte positiva. Claro, quando x for 1, o valor de y é 0. Quando x também aqui, não é, for 5, o valor de y é 0. Agora já estudamos, não é, de menos infinito até 5. Agora queremos saber de 5 até mais infinito o que acontece. De 5 até mais infinito, a nossa função encontra-se abaixo do x. Essa parte aqui, se formos ver, está abaixo do eixo x. Então, a nossa função está na parte negativa. Então, como resposta, vamos dizer, a parte em que a função é negativa é de menos infinito até 1, reunião com intervalo aberto de 5 até mais infinito. Então, é nesse intervalo em que a nossa função encontra-se abaixo do eixo x. A linha C. Qual é a variação da função g(x) no intervalo de menos infinito até 3? Então, aqui nesta questão, quando nós prestarmos atenção, né, vamos perceber que aqui falam-nos da variação da função. Quando falam da variação da função, estão a falar da monotonia. Querem saber onde é que a função decresce, onde é que a função cresce. Então, o estudo da monotonia ou da variação da função é feito através do eixo x. Então, de menos infinito até este verso aqui, onde a abscissa é 3, a função está a crescer, não é? Então, vamos ter aqui a resposta disso. Colocamos o x de menos infinito até 3, não é? A função g(x) está a fazer o que? Está a crescer. Então, esta aqui é a resposta da linha C. Agora vamos para a linha D. Determina a expressão analítica da função. Então, nós aqui temos que observar aquilo que são os elementos desta função. Temos os zeros da função, temos as coordenadas do vértice. Aqui no canal já temos uma aula, não é, que aborda sobre a determinação da expressão analítica de uma função quadrática, usando coordenadas do vértice, assim como usando os zeros da função. Então, o vídeo, temos aqui o link na descrição, é só assistir, acredito que vai compreender as duas maneiras. Então, nós aqui vamos usar as coordenadas do vértice para podermos determinar a expressão analítica desta função. Primeiro vamos extrair os dados. Então, temos aqui os nossos dados. Então, aqui, coordenadas do vértice, x vértice é 3, estamos a falar da abscissa neste ponto, é 3, e a ordenada é 4. Então, y vértice, x vértice. É o que temos aqui, x vértice 3, y vértice 4. Agora vamos escolher um ponto qualquer. Eu, por acaso, escolhi este aqui, onde a abscissa é 0 e a ordenada é menos 5. Ponto Q. Sempre começamos com a abscissa, que é o x, 0 e menos 5. Então, a fórmula, tendo em conta esses elementos, é esta aqui que vamos usar, que é y igual a que multiplica x menos x vértice ao quadrado mais y vértice. Ok? Vamos continuar aqui. Então, o primeiro passo é substituir pelas coordenadas do vértice. Onde temos x vértice, vamos colocar 3. Onde temos y vértice, vamos colocar 4. Y igual a que multiplica x menos o 3, que é o x vértice, ao quadrado mais o 4, que é o nosso y vértice. Continuando, então agora, uma vez que já substituímos pelas coordenadas do vértice, vamos aplicar o ponto, que é este aqui, onde a abscissa é 0 e a ordenada é menos 5. Onde temos y, vamos colocar menos 5, onde temos o x, vamos colocar 0. Ficaremos com menos 5 igual a que multiplica 0 menos 3 ao quadrado mais 1, 4. Nosso objetivo é determinar o coeficiente a. Menos 5 igual a, que multiplica 0 menos 3, igual a menos 3, elevado a 2 mais o 4. Isto aqui equivalente a dizer menos 5 igual a vezes menos 3 ao quadrado dá 9, mais 1 ao 4. Vamos continuar.
Menos 5 igual a 9A, com a omissão do sinal de multiplicação aqui. Estamos perante uma multiplicação, mais 5 com a omissão do sinal de multiplicação. Mais o 4. Isto aqui é equivalente a dizer menos 5 menos o 4 é igual a 9A. Passamos este 4 para o primeiro membro, era positivo e ficou negativo. Continuando, então aqui, menos 5 menos 4 é igual a menos 9. Estás a dever uma pessoa 5 meticais, não é? E volta a fazer uma outra dívida de 4 meticais. Praticamente você está a dever 9 meticais. Então, este sinal aqui mostra que é uma dívida. Então, menos 9 é igual a 9A. Isto é equivalente a dizer 9A é igual a menos 9. Nosso objetivo é isolar o A. A, 9 estava a multiplicar, quando passa para outro membro vai dividir. A tem que ser igual a menos 9 sobre 9. Menos 9 sobre 9 é igual a menos 1. Ok, nós já temos o valor de A, então aqui o que falta é irmos neste passo aqui, substituirmos onde temos A por menos 1. Ok, então, este aqui é aquele passo. Então, y é igual, substituímos onde temos A por menos 1, ficaremos com y igual a menos 1, vezes x menos 3 elevado a 2 mais o 4. Y igual a menos 1, x menos 3 elevado a 2 é o mesmo que x menos 3 vezes x menos 3, mais o 4. Continuando aqui, y é igual a menos 1, que multiplica x ao quadrado. Vamos fazer a distribuição, não é? Vamos multiplicar o x com x, vai dar x ao quadrado. X vezes menos 3x vai dar menos 3. X vezes menos 3 vai dar menos 3x. Menos 3 vezes x vai dar menos 3x. Menos 3 vezes menos 3 nos dá 9 positivo, mais o 4. Isto aqui é equivalente a dizer y é igual a menos 1, que multiplica x ao quadrado menos. Então, associamos esses termos aí que são semelhantes. Menos 3x menos o 3x nos dá menos 6x mais o 9, mais o 4. Agora vamos distribuir esse menos 1 dentro daquela expressão. Y tem que ser igual a menos 1 vezes x ao quadrado menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 6x mais 6x. Menos 1 vezes 9 vai dar menos 9 mais um 4. Y tem que ser igual a menos x ao quadrado mais 6x. Menos 9 mais o 4 dá menos 5. Estás a dever uma pessoa 9 meticais, pagas 4 meticais, então fica a dever 5 meticais. Não, este menos mostra uma dívida. Então, aqui já chegamos, não é, no último passo. Então, tendo em conta que nós temos essa expressão que é o valor de y, então vamos colocar já a letra que corresponde à nossa função, que é g. Né? Então, g de x é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos o 5. Então, esta aqui é a expressão analítica desta função, não é? Usando esta fórmula aqui. Número 7. 12 alunos de uma escola foram inquiridos sobre o número exato de irmãos de cada um deles e obteve-se os seguintes dados: 2, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 3. Determine a linha A, a moda. A moda é o dado que possui maior número de repetições. Nós vamos ver aqui o dado que possui maior número de repetições é o 2, não é? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi repetido 6 vezes. 1, 2, 3. O 3 foi repetido 3 vezes. O 1 foi repetido 2 vezes. Então aqui a moda, não é? A moda vai ser o 2, porque é o dado que possui maior número de repetições. A média aritmética. Então aqui a média aritmética temos que fazer o somatório dos dados e dividir pela quantidade dos dados. Então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12. Então nós vamos fazer o somatório e dividir por 12. Então aqui fez-se o somatório, não é? Tivemos 5 mais 10 mais 12 sobre 12. A média aritmética é igual a 27 sobre 12. Isto nos dá 2,25. Então nós terminamos por aqui. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Não é? Subscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo com amigos e colegas para que eles também possam aproveitar este conhecimento que nós transmitimos através desta plataforma. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.